E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou dar 5 dicas para vocês de SketchUp, dicas que são básicas, mas acredite, tem gente que já está no nível intermediário e avançado e não sabe desse tipo de coisa que tem dentro do SketchUp. E eu falo isso com propriedade, porque uma das coisas que eu faço é dar aula de SketchUp. E aí eu vejo que o pessoal um pouco mais avançado, ou que já está acostumado a mexer com SketchUp, nunca tinha ouvido falar nesse tipo de coisa, ou nunca tinha pensado nos resultados dessas simples otimizações que a gente vai ouvir agora no aplicativo, beleza? Então vamos lá, bora para o SketchUp. Bom, então estamos aqui no nosso SketchUp e a primeira dica já vem de cara na abertura do programa. Quando a gente vai iniciar o SketchUp, ele pode vir com essa tela de modelo, ou pode ser que você já trabalhe há algum tempo com o SketchUp e você já tirou essa tela de início. Então, caso você queira que ela apareça de novo, é só vir na parte de arquivos, vou fechar aqui, arquivos, e você vai iniciar a partir de um novo modelo. E aí ele abre essa tela aqui para você. Então qual é a dica aqui? Se você for uma pessoa que vai trabalhar com a questão de exportação de prancha, você vai gerar algum tipo de prancha lá dentro do seu layout, não é recomendável que use esse tipo de arquivo, esse tipo de modelo com um céu ou um fundo cinza. Porque a hora que você for fazer a exportação de imagens ou trabalhar com o modelo dentro do layout, esse fundo aqui vai junto. Então é mais prudente que se faça desde o começo, trabalhar com a vista de plano, e aí a gente escolhe o modelo branco de fundo, seja ele em milímetros ou polegadas ou metros, dependendo de qual for a sua área de atividade no SketchUp, tá? No caso aqui meu, eu vou trabalhar com vista de plano em metros, então vamos clicar aqui. E assim que você abre ele, ele vai estar com esse fundo branco. E se você fizer a movimentação da viewport, ela toda vai estar branco. Isso é especialmente útil quando a gente vai fazer representação, por exemplo, de planta baixa, ou uma representação de corte técnico, ou até mesmo uma questão de vistas mais técnicas que não pode ter influência do fundo ou de qualquer outro elemento que não seja o seu papel branco e linhas pretas ou das cores que forem escolhidas. Tá bom? Então sempre tentem trabalhar já de começo com o fundo branco, isso vai ajudar muito na segunda etapa, que é a parte de produção de pranchas. Então vamos para a nossa segunda dica. A segunda dica se refere à questão de nós puxarmos modelos do SketchUp Warehouse. E como é que eu consigo fazer otimizações, e eu vou mostrar o problema que normalmente as pessoas têm e elas talvez nem saibam. Então a gente vai clicar aqui no nosso 3D Warehouse, vai abrir o nosso modelo, a nossa telinha aqui para a gente fazer a procura dos modelos que nós queremos. E aí a gente simplesmente vai digitar aqui o modelo que nós queremos, ok? Normalmente a gente até aí faz igual. Então vou digitar aqui cama, por exemplo. A hora que eu digito cama, ele vai trazer para mim diversos tipos de camas que ele tem disponível. E aqui eu tenho um problema que se eu não fizer um refinamento, eu vou trabalhar com modelos extremamente ruins. Então vamos aprender a refinar essa pesquisa. Primeira coisa de tudo que eu devo fazer é entender essa barrinha aqui. Essa barra quer dizer que a partir do momento que eu fiz a pesquisa de cama, eu estou procurando apenas por produtos que são reconhecidos e licenciados pelo SketchUp, ok? Então só isso já é uma procura que te limita muito e talvez não seja interessante. Aonde a gente deve fazer realmente a primeira pesquisa é dentro de Models. Então a hora que eu digito cama em Models, aí eu já começo a trazer outras variedades das camas que eu tenho disponível. Mas se a gente prestar atenção, são camas que são realmente feias, olha só. Quadrada, bem pontuda, né? Sem detalhamento, enfim. São camas que não são boas, principalmente se você for usar para renderizar ou representar isso dentro de uma imagem para o seu cliente, uma coisa de mais alta qualidade, etc, tá bom? Então, como é que eu faço para dar uma pesquisada melhor nisso? Aqui do lado existe um botão que está escrito Relevance, ou se tiver o seu SketchUp em português, provavelmente vai estar escrito como relevância, alguma coisa do tipo. Então a gente vai clicar aqui e a gente vai mudar a forma de se procurar. A gente vai colocar aqui por likes. A hora que eu coloco por likes, ele traz um refinamento de pesquisa feito pela própria comunidade do SketchUp, onde ele vai trazer os modelos que estão mais bem avaliados. Então se eu for olhar aqui, eu tenho camas que são infinitamente superiores àquelas que nós procuramos. E aí, gostaram da dica anterior? Então vamos continuar uma sequência dela.
Então eu achei um bloco do que eu gostei, então no caso meu aqui é este abajur, e eu quero fazer a utilização dele dentro da minha cena. A partir do momento que eu trago um bloco da 3D Warehouse, eu preciso fazer uma inspeção nele, que é a seguinte: será que o bloco que eu trouxe é só ele mesmo? Não tem nenhuma sujeira dentro do bloco ou não? Então como é que eu faço para fazer essa checagem? Vou fazer ela em 2 passos. Primeiro, eu vou clicar no bloco para ver se a caixa de grupo fica só em volta dela. E a hora que eu cliquei, eu percebi que não. Ela ficou bem maior do que o meu objeto. Isso já deve ter acontecido com algum de vocês quando clicou num objeto muito pequeno, alguma coisa, e veio uma caixa dessa enorme que delimita o que tem dentro do grupo. Se isso acontecer, eu tenho que tomar uma providência muito simples. Eu venho dentro de visualizar e peço para ver os objetos ocultos. Então, a hora que eu clico, olha só, de repente me apareceu uma cama inteira, toda modelada, com os mesmos abajures colocados dentro do meu bloco. Isso normalmente o pessoal faz para reaproveitar as coisas que tem e não ficar excluindo e etc. É uma forma meio preguiçosa? É uma forma meio preguiçosa. Então eu preciso saber contornar esse tipo de coisa. Então como é que eu faço? Se eu tiver esta situação, eu dou duplo clique no meu grupo até eu conseguir selecionar então o bloco que está oculto. Uma vez que eu selecionei o bloco que está oculto, eu simplesmente venho, aperto Delete e aí está tudo resolvido. Não tenho mais nada em volta. Uma das formas de eu saber se realmente não tem mais nenhuma sujeira é que agora sim a caixa delimitadora da geometria do grupo está bem próxima ao tamanho do meu elemento. Ok? Se por um acaso ela não diminuísse, significa que eu teria mais alguma sujeirinha em algum lugar e aí precisaria chegar mais perto, dar um zoom e etc, ver o que está acontecendo, tá? Clico fora do grupo e agora sim eu tenho o meu objeto colocado aqui de maneira única e de uma maneira otimizada. Beleza? Então vamos lá, pessoal, para a nossa quarta dica sobre otimização de cena. Então eu peguei o meu bloco, eu trouxe ele refinado, eu chequei se não existe mais nada pendurado no meu bloco, tinha e eu apaguei. Ou eu estou correndo a minha cena, no meu arquivo, e eu fui apagando as coisas que eu vim trazendo na minha cena que eu não fui gostando. E aí, eu percebi que a minha cena começou a ficar um tanto quanto pesado. O arquivo salvo começou a ficar muito grande, apesar de ser uma cena que não está tão complexa. Então existe uma possibilidade dentro do SketchUp, que é uma ferramenta nativa, não precisa instalar nada, que é da gente fazer uma checagem, então, de como que está a saúde da minha cena. Como é que eu faço o acesso disso? Eu vou clicar aqui em Janela e eu vou entrar na parte de Informações de Modelo. Em Informações de Modelo, eu tenho a opção Estatística. Então eu vou clicar aqui em Estatística e ele vai trazer tudo o que eu tenho na minha cena. Veja só, as arestas, faces, etc, etc, etc. E aí, vamos nos ater agora, que é o mais visualmente fácil da gente se orientar, que são os materiais. Então aqui ele está indicando que nesse meu arquivo eu tenho 13 materiais diferentes. Então se eu chegar aqui e der uma olhada em geral na cena, vocês vão perceber que eu só tenho este elemento na minha cena inteira. É o abajur. E é muito fácil de eu fazer a contagem do material. Então vamos lá na minha cena e vamos contabilizar quantos materiais tem aplicados aqui. Então eu vou selecionar o meu baldinho de tinta, aqui no Pintura, ou a tecla de atalho B, e eu vou começar a passar o conta-gotas para saber quantos materiais eu tenho aplicado na cena. Para quem não sabe, se você apertar e segurar o Alt, ele transforma o balde de tinta em conta-gotas. Então a gente vai fazer a contagem. Aqui nessa madeira eu tenho um material. Vamos ver se muda o material aqui. Não muda, exatamente o mesmo material na madeira inteira. Vamos ver na cúpula aqui. Eu tenho material cúpula branca. Tá vendo aqui? E vamos só por checagem ver se dentro é o mesmo material. E a gente percebe que não. Então são 3 materiais que eu tenho na minha cena. Então vamos recontar. Eu tenho material madeira. Aqui. Eu tenho material cúpula branca e eu tenho material interno da cúpula que chama Mate 1. Uma das formas de eu saber se aqueles 13 materiais que estão lá naquela estatística é uma viagem ou não do SketchUp é eu clicar aqui em materiais, da parte de materiais, subir a barrinha até no modelo. E aqui ele vai trazer para mim todos os materiais que eu tenho aplicado na cena. E aí a gente percebe que eu não tenho essa madeira,
eu não tenho este material mais escuro, enfim, eu não tenho tapete, eu não tenho absolutamente nenhum desses materiais, eu tenho apenas 3. Então, para eu não ter que vir aqui escolhendo um por um para checar o que eu tenho que apagar ou não, a gente volta então na nossa janela informações de modelo e estatística e clico aqui em eliminar os não usados. Se tudo der certo, estes materiais devem cair ao número de 3. Vamos ver, a gente clica, ele dá uma computada na cena, pode ser que demore um pouquinho, depende do tamanho da sua cena, e ele vai começar a fazer a limpeza pra gente. Então, ok, fez a limpeza, e a gente vai ver que exatamente caiu para 3 materiais na minha cena, tá? Então essa limpeza vai servir para etiquetas, vai servir para as definições de componente, estilo, enfim, todas as coisas que não estão sendo utilizadas agora na minha cena, ok? E logo em seguida a gente pode clicar em corrigir os problemas, ele vai ver se existe algum erro na minha cena em decorrência desses materiais que estavam ocultos ou algum outro erro que ele entende que pode dar problema no seu arquivo, tá bom? Então essa foi a 4ª dica. E aí pessoal, tudo bom? Então vamos para a nossa 5ª dica. Na verdade vão ser 2 em uma, que é em relação à otimização do uso da viewport da minha cena. Então vamos supor que eu estou trabalhando, eu estou caminhando e eu percebi que a minha cena começou a ficar extremamente complicada de mexer nela, né? Começou a travar, eu quero mexer a câmera, mas ela demora um pouquinho, ela tem que ir renderizando as imagens, ou trazendo as texturas toda vez que eu mexo um pouquinho a câmera e etc. Isso significa que a minha cena está muito pesada. E existem 2 coisas muito simples para eu trabalhar em relação a isso. Então se eu chegar aqui e for mexendo, vocês percebem que a movimentação da minha cena não está tão fluida assim, e eu tenho um bom computador para trabalhar com isso, tá? E aí eu começo a ter dificuldade para trabalhar. Então, se eu estou com essa dificuldade, coisas que eu posso fazer nela é primeiro trabalhar com a questão de sombras e a questão dos estilos. Pode ser que a gente não esteja levando muito a sério isso, porque eu estou mostrando uma cena pequena dessa. Porque eu vou mostrar o tamanho dessa cena que eu estou falando. Olha só. Então, esse é um projeto da Praça Cívica de Goiânia. Então, quando eu tiro bastante o zoom dela, a cena até que talvez não fique muito pesada, porque ela transforma muitas das coisas aqui em figuras geométricas mais simples. Mas, se eu for começar a trabalhar com um zoom na minha cena, eu for começar a esperar ele carregar todas as imagens e as sombras, quando eu vou fazer na movimentação, olha só como demora para fazer as coisas. A minha cena vai ficar extremamente pesada. Se eu ainda precisar mostrar uma mudança de sombra, a minha cena vai ficar extremamente complicada de atualizar essas sombras, tá? Então, como é que eu faço para dar uma otimizada nessa cena? Olha como a movimentação está travada. Primeira coisa, se eu não tenho mais a necessidade de fazer o cálculo de sombra da cena, eu desabilito a sombra. Primeira coisa, ok? Então, com a minha sombra desabilitada, a minha viewport já fica bem mais fluida. Ah, mas eu vou usar essa sombra depois na imagem final. Ok. Quando for fazer a imagem final, você habilita e tá tudo certo, né? Ou habilita somente para aquelas cenas onde você for realmente ter a necessidade do uso da sombra. Beleza? E a segunda coisa, desliguei a sombra, mas a minha cena ainda não ficou boa. O que eu posso fazer? Dentro do estilos, né, que tem aqui, eu posso escolher uma maneira de otimizar, e aí veja só, é a otimização da viewport do SketchUp, e às vezes dentro da renderização não fica bom por causa disso, eu venho aqui e clico em sombreado com texturas. Então, na hora que eu clico aqui, vocês percebem que eles tiram um pouco da definição de espessura de linha, e aí a minha viewport fica bem solta, olha só. Apesar do tamanho do modelo, ela está movimentando muito, muito, muito bem. Bom? Então essa é a dica que eu queria trazer para vocês. Testem aí depois e vejam se ficou bom, principalmente na parte de interiores. E essa dica serve muito se o seu computador não for um computador muito top para poder trabalhar, né? É um computador que tem algumas limitações, ou é um computador do trabalho, onde o pessoal não deu uma máquina potente para você trabalhar. Então, lembre, desliguem as sombras e arrumem essa parte do estilo. Tudo bem? Então essas são as dicas. Então, pessoal, gostaram das dicas de otimização do SketchUp? Essas são coisas bem simples que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia a dia no trabalho
você vê que nada mais do que 1 ou 2 cliques eu consigo resolver boa parte dos meus problemas, ou otimizar, ou ainda melhorar a qualidade dela, tá? Espero que vocês tenham gostado, são dicas realmente simples, mas por eu dar aula, dar mentoria, né, e ter bastante aluno nesse sentido, eu sei que uma boa parte deles não conhecem, principalmente os alunos que aprenderam a fazer suas modelagens, e modelam muito bem, inclusive, por vídeos no YouTube, tutorial, que não tem nada de errado com isso, tá certo, é esforço individual de cada um, mas algumas coisas que são jogadinhas técnicas, talvez o pessoal não tenha essa vivência. Então esse vídeo serve para suprir essa carência de algumas coisas, tá bom? Eu espero que tenha sido útil. Se foi útil para vocês, comenta aqui embaixo, deixa a sua resposta, deixa a sua informação sobre coisas que talvez você ache que possa melhorar, que eu não coloquei nesse vídeo, e aí a gente pode fazer uma segunda versão ajudando em outras coisas, tá bom? Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal. Se você tiver aquele amigo que talvez essa dica possa ser útil, manda para ele, beleza? Então até a próxima, gente. Um abraço.